Começa agora mais um RH Desumano. Aqui você nada ou vira isca. Antes de apresentar o candidato de hoje, eu quero lembrá-los que nós estamos concorrendo ao prêmio Top of Mind. Então, vote bastante na Factorial. Nós estamos entre os cinco primeiros e a gente conta muito com o seu voto. O convidado de hoje ele é mega especial, é Lê Neto, ele é mentor, ele é empreendedor e conselheiro e ele tem impactado positivamente milhares de vidas profissionais aí que buscam a sua mentoria e a sua visão estratégica de negócios. Ale, conta um pouquinho mais quem é a Lê, o que você tem feito, o que você tem aprendido, e é uma honra recebê-lo aqui no nosso podcast. Bom, a honra é minha, eu que te agradeço aí, obrigado pelo convite, é muito bom estar aqui. Né? A gente que se conhece de muitos anos aí, tá compartilhando agora conhecimento, não só entre a gente na mesa, mas com todo mundo. A honra com certeza é toda minha, obrigado. Né? Cara, basicamente eu sou empreendedor, né, nato, serial, há 16 anos, eu já fundei 5 startups, estive à frente de outras 2, das 5 que eu fundei, 3 foram vendidas, 2 foram quebradas, aprendi muito mais com essas quebradas, né? A questão de realmente a gente reconhecer as falhas como uma grande escada de aprendizado, e hoje eu trago muito desses 16 anos, do qual 10 eu já atuo diretamente como mentor, de alguma forma, sendo o lado pessoal ou o lado profissional. Também fui estudar algumas coisas pessoais como neurociência, comportamento e diversas outras partes na psicologia para agregar muito valor no comportamento entre hard e soft skills dos meus mentorados e garantir um desenvolvimento deles. E hoje é 100% disso. Né? Passei por alguns negócios, fui conselheiro da Monday, fui diretor do G4 Educação, além das startups que eu fundei aí, outros business que eu participei, mas hoje, como propósito, eu foco 100% em desenvolver e acelerar pessoas. Ale, e o que mudou? O que as pessoas estão buscando hoje quando fala de mentoria? O que você acha que é a virada de chave? Eu vejo essa busca crescente, né, por mentoria, as pessoas estão buscando esse tipo de serviço. E o que mudou? O que você acha que mudou de 10 anos quando você começou para cá? Tá. Há 10 anos atrás existia muito uma demanda de realmente olhar para uma coisa professoral da mentoria. De fato, os poucos profissionais que tinham ali, porque a gente teve um boom recente aí do termo até, que ele diverge muito até de como eu pratico a minha mentoria, mas era uma coisa mais professoral. Então tinha uma jornada mais certeira, era quase que aulas bem estruturadas ali que seguiam um roadmap, né, que fazia um sentido. Hoje, é legal sua pergunta porque tem 2 pontos, né? Tem o que as pessoas buscam e realmente o que durante a mentoria eu percebo que é o que elas precisam e é a direção que eu acabo levando mais. As pessoas buscam muito mais respostas nas ações do que elas precisam efetivamente. Então as pessoas querem a bala de prata, né? Elas querem aquela coisa certa que eu tenho um problema aqui, eu tenho isso daqui na empresa, e é sempre assim. Qual é o framework, qual é o modelo, qual é o playbook para resolver isso daqui? Só que no desenvolver ali da conversa, e isso eu trago toda essa parte de psicologia ali aplicada, eu consigo perceber diversos comportamentos desses mentorados, onde dá para entender que aquele comportamento que ele tem, como é que eu vou reter mais talentos na minha empresa? A questão não é o playbook de reter o talento, a questão não é o playbook de contratar melhor ali, porque quando você vai ver os talentos que estão ali, os talentos são bons. Os talentos, de maneira geral, eles querem ficar. Mas aí você vai ver como é que é a liderança, que é esse meu mentorado, o líder. Cara, como é a cultura. Exatamente. É o cara que, e é o ponto que eu falo da psicologia, é cara que tem um mentorado meu que eu já falo assim, cara, você tem um apelo muito forte de exercer uma autoridade, porque tinha uma autoridade muito forte na sua adolescência, que eu imagino, pelo que eu tô vendo do seu comportamento, que era seu pai e você agia de tal forma, certo ou errado? Cara, porra, parece que você me conhecia quando eu tinha 14, 15 anos. Eu falei, só que isso daí é um gatilho até hoje, né? E isso daí traz um sintoma que ele espelha, que ele vai reproduzir muito na sua maneira de liderar. E aí você não vai reter. Então o problema não é você reter talento ali. Não adianta você playbookar, fazer um negócio maravilhoso, fazer documento de cultura que as pessoas acham que é colocar a frase na parede, fazer um documento bonito no Notion e falar, somos isso daqui. Não é, mas vem do líder, o exemplo arrasta.
E aí, como é que a gente vai fazer isso? Curar o menino que está dentro do homem ali, e esse homem vai conseguir reter melhor talento como líder. E eu acho fenomenal isso, porque aí você cria uma possibilidade, quando a pessoa se olha, ela consegue achar o tom de quem ela é, como eu potencializo, Perfeito. como eu posso ser uma boa liderança. É diferente, porque às vezes eu presencio que tem um desespero muito grande quando a pessoa se torna líder, e ela consome todos os livros de liderança que ela pode ver. Mas tem uma situação que eu sempre brinco, e eu presenciei diversas vezes aí na minha carreira, sabe quando você é uma criança e você está brincando de escolinha e você é a professora, e aí você replica aquele comportamento de professora. E aí, quando você promove um líder, ele tá lá com a equipe, ele não é líder ainda, ele vai ser promovido à liderança. Quando você promove essa liderança, ele começa quase como essa brincadeira de criança. Ele começa, fulano chegou 5 minutos atrasado. Ele começa a colocar em prática o que ele imagina que é ser líder. Como que ele imagina que é ser líder? É cobrar horário, é cobrar função. E aí você tem que descamar e falar, não, é muito mais do que isso. Você tem um papel importantíssimo, né? Você acha nesse sentido que a liderança hoje é mais humana, ela é real? Então hoje a gente está falando de pessoas, está falando de liderança, que a gente tem desenvolvido líderes para cuidar, capacitar e desenvolver talentos, ou você acha que é marketing? Você acha que as empresas têm criado esse ambiente também? Elas têm tentado, né? Eu não acho que é marketing, mas existe um esforço muito para tentar de uma forma onde elas mesmas não têm o conhecimento e, de fato, uma visualização como de um cenário como um todo. Por quê? Aquela pessoa que quer desenvolver, o líder máximo, um CEO na empresa, um presidente, que quer desenvolver algo ali de lideranças para as lideranças abaixo dele, o que esse cara geralmente faz? Ele impõe isso. Ele vai lá e coloca, a gente vai fazer isso daqui, você tem que ser assim. Mas aí não vai funcionar, porque esse já quebra um princípio de liderança. Eu, como líder, em todos os negócios que eu estive à frente, eu tenho uma gestão muito libertária. Então, basicamente, eu digo assim, eu preciso definir antes, né, como líder, e aí eu não falo eu, Alê, mas é uma estratégia, que são os dois limites. Geralmente, quando a gente constrói algo, a gente olha para tudo, você vai fazer um documento de cultura, você fala tudo o que pode, o que gosta, como a gente age, o que a gente acredita. Isso é o padrão, todo mundo faz isso. E não só em cultura, em qualquer coisa. Você pode fazer um playbook de vendas. Pode isso, tem que fazer assim, faça isso, faça aquilo. Isso são os do's. Mas e os don'ts, os nãos? Não faça isso, não faça aquilo, não acreditamos nisso, não agimos assim. Quando você cria 2 guarda-reios, que eu falo, né, do sim e do não, você tem uma via ali bem construída que ela te direciona para um sentido. Então, um líder, quando ele vai construir um propósito forte de desenvolver liderança dentro do time, não adianta ele falar tudo que o líder tem que fazer. Ele tem que deixar claro também coisas que não se faz. E dentro dessa área que se forma com as 2 barreiras, deixa ele livre para ele agir. Porque se você limita para a direita aqui, de um lado, tudo que, não passe para cá, porque tem o limite do que você pode estar aqui. O limite do que não pode ou do que a gente não faz, o que eu não acredito na liderança, está aqui. Dentro disso, faz o que você quiser. Agora, se você não tem definido, você só tem um de cá, o cara vai olhar para um outro lado e vai para qualquer direção. Desde que ele não ultrapasse essa. Essa daqui ele vai sempre respeitar. Não tem outra? Como é que eu formo um líder dentro de algo que ele nem sabe? Se eu mesmo, como líder, na verdade, nem sei balizar ele para a direção que ele precisa seguir como líder. E um ponto legal do que você falou, né? Do exemplo da escola, quando a gente é criança, você pega... É padrão, até hoje isso acontece. Você vai ver uma notícia na TV, um jornal, alguma coisa assim, e aí você pega, sei lá, um ditador, alguma coisa. Como é que ele é referido? Não é chamado de ditador. Você vai lá e fala, o líder, tal. Não é, cara. Então a gente foi muito construído dentro de uma cultura, de modo geral, mundo, de que líder é o que manda. Acabou. Mas líder é muito mais uma ação contínua, uma habilidade que você desenvolve, do que um posto, do que uma cadeira que você ocupa. Né? E eu acho que a gente tem sentido essa cobrança, principalmente com a geração Z, né? Porque assim, você é líder, mas você vai mandar, mas se não tiver alinhado ao meu propósito, não vale de nada. Sim. Então você tá vendo esse castelo desmoronando do que era praticado anteriormente. Perfeito. Eu acho, que você... Um exemplo, tá? O que você vê que a nova geração no papel de liderança também busca? Porque a gente fala bastante de inseguridade, a gente fala muito de estabilidade, que as empresas têm tentado trabalhar com uma geração que pensa diferente, e é natural, nós pensamos diferente do que pensavam nossos pais, a gente fez essa transformação. O que você tem visto que essa liderança jovem, precisamente a Z, tem também buscado?
Tá. Eu vejo muito até por grupos de mentorados mais novos que pertencem à geração Z, que eu dou mentoria. Existem 2 grupos ali, né? E tem alguns mentorados meus e o meu estilo é muitas vezes eu chego e dou a boa porrada ali, que é aquele líder capa de revista. É o líder que ele quer ser um Forbes Under 30, entendeu? Por quê? Porque ele vai sair ali na capa da Forbes. Tá, e aí? O que você faz com É o isso? líder midiático, ele só quer aparecer e dizer, colocar no status dele aquela carimbada ali dele e falar assim, líder, né? Bateu o carimbo ali e falou, é líder. Porque ele não entende a responsabilidade que vem por trás disso, mas ele vê todo o prazer, o reconhecimento. Geralmente este é aquele que tem, de novo, voltando, coisa para curar lá de trás, porque ele precisa sempre ter um reconhecimento. Tem grupos muito grandes de geração Z que buscam uma posição de liderança por reconhecimento, porque ele precisa alimentar aquilo ali dentro dele. Isso é inconsciente, totalmente inconsciente. Mas eu tenho um grupo muito maior, e aí é um grupo que ele precisa aprender primeiro a ser liderado. Para você ser líder, não adianta você ler livro, você estudar pra caramba, você ver referências, se antes você não aprender a ser liderado. Como é que você aprende a ser liderado? Apanhando mais do que o líder apanha quando ele assume a posição dele. Porque o papel realmente do líder, no final de tudo, quando alguém da geração Z assume, ele acha que é o professoral, o professor da escola, como você falou, né? E é inconsciente, de novo. Mas o papel final ele vai tomar muito mais porrada, ele vai apanhar muito mais. Mas para você chegar naquele ponto de você ser um líder, que você está pronto para as porradas que você vai tomar de qualquer forma, onde você tem que se calejar antes é apanhando como liderado, é tomando essas porradas. Então, o grupo que entende, geração Z, que entende que para eu ser líder eu preciso, não é eu tenho que ser liderado, isso é evidente, né? É indiscutível, mas é aprender a ser liderado, que é como é que eu comunico melhor com o meu líder, como é que eu trago as coisas para a mesa melhor, como é que eu não fico submisso. Não, isso é sensacional, que eu fico pensando que uma vez eu escrevi isso, eu sou o reflexo de todos os líderes que eu tinha, que eu aprendi Perfeito. um pouco com cada um deles, Sim. né? Então, assim, uma tinha uma gestão diferente, o outro tinha uma outra gestão, mas eu sou reflexo hoje da soma de todas essas lideranças que eu já tive. Então, essa é muito legal, que às vezes eles não tiveram essa experiência e tem essa questão da pressa, né? Porque, assim, a gente está falando de uma geração também que não só é ultra tecnológica, que já nasceu inserida na tecnologia, por isso tem essa questão do reconhecimento, porque hoje a rede social conta uma história, então você está ali contando uma história, que nem sempre é verdade, a maioria das vezes não é verdade, você está criando ali um personagem, então você quer usar isso profissionalmente. E aí, quando você vai para a prática, e aí eu passei algumas vezes isso aqui na Factorial, quando você vai para a prática, é o líder que tá buscando esse prestígio, ele não sabe falar não. Então, assim, ele comunica o que é positivo. Então, a equipe, olha, isso aqui é positivo, a gente ganhou um prêmio, a gente vai fazer isso, a gente atingiu a meta. Na hora que ele vai para um feedback, para falar, cara, isso aqui a gente tem que desenvolver melhor, ele fala, ó, isso aqui não tá bom. Quem tá falando é o Renan. Quem tá falando é a empresa. Ele terceiriza a Ele responsabilidade. terceiriza, ele não consegue. E aí eu vejo um comportamento muito comum, principalmente da geração Z, na posição de primeira vez líder. E aí, via de regra, esse que antes deveria ter falado não falou, e ele como líder ele vai colher o efeito daquela não habilidade de dizer não. Depois o que ele faz quando ele precisa trazer de volta? Exatamente o que você falou do exemplo também da professora. Ele vai punir. Ah, você está atrasado, você não fez isso, tal. Mas aquilo seria evitável se ele simplesmente tivesse falado não antes. Se ele tivesse posicionado numa tomada de decisão difícil, só. E a questão de ouvir, né? Eu achei bem legal que essa mentoria que você faz, porque eu sempre trago esse dado, que hoje a especialidade médica mais procurada é a terapia, porque as pessoas querem falar. E a gente não deixa ninguém falar, né? A gente está num ambiente que a gente quer falar, e o colaborador ali na linha, ele quer ser ouvido. Sim. Então, como é que você aconselha esse novo gestor a criar esse espaço? Qual que você acha que é o benefício? Porque, afinal, ele vai lá, precisa fazer isso, eu acho que você precisa melhorar aqui, e no one-on-one dele, de repente, ele não abriu espaço para falar, para ouvir, né? O bom líder, ele não é o cara que tem as respostas. Ele é o cara que faz as perguntas certas. E aí, quando mentorados meus me trazem exatamente esse ponto, como é que eu me aproximo mais, como é que eu dou espaço, como é que eu me conecto? Você faz o one-on-one? Faço. Qual a frequência, qual a recorrência? Assim. Beleza. Como é que é? Eu sento e falo, me conta aí o que você precisa, trazer tal.
Cara, você abre um leque gigantesco que a pessoa nem sabe a direção. E é isso. A pessoa precisa aprender a ser liderada, mas você também precisa direcionar o seu liderado. Tem 3 perguntas básicas, né, que eu falo para trazer no one-on-one. A primeira é, o que está indo bem? Acabou. Deixa a pessoa te trazer. O que está indo bem? A segunda não é o que está indo mal, é o que não está indo tão bem. No impacto inconsciente ali, essa pergunta, a pessoa traz uma resposta muito mais aberta das partes negativas do que está indo ruim, do que está indo mal. Porque quando eu te perguntar o que está mal, o que está ruim, e eu sou teu líder, você tenta amenizar, você tenta enfeitar ali para não parecer que a coisa está tão feia. Mas quando eu me pergunto o que não está indo tão bem, a pessoa me traz coisas negativas, mas para ela está trazendo de uma forma que não vai ser tão negativa ela expor para o líder. E a terceira é, que barreiras estão na sua frente que eu posso te ajudar a tirar? Acabou. Você trazendo essas 3 perguntas dessa forma para o teu liderado, principalmente se seu liderado for geração Z, tá? Ele se sente muito mais confortável para ele compartilhar com você. É o que você falou, as pessoas querem falar, então ele vai abrir muito mais. Em nenhum momento eu estou sendo punitivo, em nenhum momento eu estou sendo acusativo, nada. Eu estou deixando um espaço aberto, falando assim, olha, o que tá bom, e ele vai trazer um monte de coisa. O que não tá indo tão bem, ele vai trazer a parte ruim, mas de uma forma muito mais aberta. Então, isso você já dá muito mais espaço. E a outra técnica é garantir que não seja você sempre que chama para as conversas. Influenciar teu liderado para ele entender que bater na tua porta, te mandar um Slack, o que for, e falar assim, a gente consegue bater um papo assim, assim, você tem que garantir e ele veja que isso, e é recorrência, é na prática, no exemplo, de que ele tem a liberdade de te puxar também. Que não é mandatório que você, como líder, seja o que põe ele na mesa na sua frente. Não, isso é muito legal, né? Estar disponível. Sim. Por mais que a agenda seja ocupada, que ele consiga encontrar. Todo mundo consegue. 5, 10 minutos. Então, estar disponível acho que é primordial. Ale, a gente tem outro desafio hoje na gestão. Eu acho que até está muito alinhado com a nova legislação que foi prorrogada, que é a NR1, que a gente está falando muito de saúde mental. Isso significa, basicamente, que hoje as empresas têm uma responsabilidade pela saúde mental do colaborador. E aí, como a gente está aqui no RH Desumano, a gente vai falar o que não é a Disney, o que não é o LinkedIn, é a prática. Então, muitas vezes também essa saúde mental está relacionada com a vivência da pessoa, a vida pessoal, ou alguma coisa aconteceu na casa dela. E isso acaba diferente do que eu experimentei anos atrás, quando eu comecei minha carreira, trabalhando em banco, trabalhando em seguradora, que você até tinha, mas separava. Então, assim, eu lembro que tinha até uma frase muito comum, você deve ter ouvido bastante isso também, que é o problema da sua casa fica da porta para fora. Totalmente. Hoje em dia, esse é um problema da empresa. E esse é um problema da gestão. Então, é comum a gente ver o colaborador no one-on-one expressar alguma coisa acontecendo na vida dele. E eu já vi inúmeros casos de ele falar, e a empresa tem que ser compreensível. Eu acho que, hoje em dia, sobretudo, é importantíssimo o gestor buscar essa mentoria. Por quê? A gente tem que acolher, né? A gente tem que acolher, porque no final a gente está lá trabalhando o tempo todo em conjunto. Mas a gente também o gestor não tem esse preparo para te aconselhar como um psicólogo, porque ele não é um psicólogo, ele não vai fazer isso. Então, assim, como que hoje você tem visto essa situação da vida pessoal muito misturada com a vida profissional e como a gente consegue aí balancear? Se eu sou um gestor e estou me deparando com isso na minha equipe. Tá. Um ponto legal e até volto nisso das 3 perguntas do one-on-one, a terceira, que é que barreiras estão na sua frente que eu posso te ajudar a tirar, por experiência própria, muito liderado traz coisas que ele, não tem nada, é que eu tenho um negócio em casa, é que minha mãe e tal, ele começa a se abrir. Ele começa a falar algumas coisas, porque na cabeça dele, o barreira vem do inconsciente ali de coisas que estão atrapalhando a vida dele. Não necessariamente do trabalho. Então, você já começa a ter acesso ali a algumas informações. Mas uma das habilidades que gestores hoje precisam mais desenvolver, e aí que eu falo que não é profissão, as pessoas precisam parar de punir como profissão e entender que é habilidade, é como coach. Só que não é o coach que é o de palco, que vai lá e vai falar um monte de coisa. Não, é o coach que tem a habilidade de olhar para a pessoa, identificar padrões de comportamento que ela está tendo. Não é o psicólogo, porque você não tem essa habilidade, você não tem a faculdade, o que for. Mas você consegue se desenvolver como um líder, coach ali, que você não é o cara que vai ficar também mentorando, que você vai ficar ensinando um monte de coisa. Essa habilidade é a habilidade de você perceber padrões de comportamento, olhar coisas que estão ali expressas na linguagem corporal, no tom, na frequência da rotina ali ao lado daquela pessoa. Você consegue com essas habilidades e percebendo como é que você ajuda, dada a sua experiência. Se você está numa cadeira de líder, muito provavelmente você tem muito mais experiências, ou pelo menos algumas a mais,
do que o teu liderado. Provavelmente, algumas delas, se você consegue desenvolver uma autoconsciência alta, você consegue perceber como é que você entrou em algo que você saiu. Quando você dá abertura para o teu mentor, para o teu liderado, trazer um pouco da rotina e da vida dele, você pode trazer um pouco do que foi lição passada sua. Você não está sendo um psicólogo. E é por isso que no one-on-one, no espaço e da abertura dele poder te chamar e te trazer para uma mesa, também tem essa liberdade e essa escada na relação, né, essa subida, que permite que o teu liderado se sinta confortável em trazer problemas dele. E aí como é que você começa a fazer isso? Só perguntando. Não seja punitivo, não julgue, não aponta ali. Porque a pessoa precisa se sentir num espaço mais confortável. Porque minimamente, muitas vezes, é o que você falou, que as pessoas querem falar. Às vezes ela só precisa de alguém que ela vê como uma figura mais experiente, mais de autoridade, mais vivida, e ela só precisa ir lá e falar. Então acena. Não estou falando sorrir e concorda, não é isso, não é falsidade, mas, sabe? Acolhe. Exatamente, perfeito. Senta ali, ouve. Se tiver algo que a sua experiência de vida você consiga contribuir, faz provocações com perguntas. Fala assim, mas você acha que isso, você fez certo disso? Ou você acha que isso daqui tá assim? Olha, talvez não tenha um impacto, não seja tão grande a coisa ruim que está acontecendo na sua vida como realmente. Talvez você vai olhar daqui um mês, um ano, 5 meses e vai olhar para trás e falar assim, nossa, que bom. Ó, uma coisa que eu sempre falo posso te dar uma dica e resolve para mim? Põe no papel. Escreve. Então você traz algumas coisas que são experiências suas para ajudar ali. Você não tem obrigação de desenvolver e você nem tem qualificação de desenvolver um lado de psicólogo ali realmente. Que vai mais profundo, que você tem que puxar uma história, é muita sessão. Exatamente. Até porque não é o papel. Não é. O foco dos dois naquela conversa tem que estar olhando muito para a empresa. Óbvio que existem elementos como a saúde mental de todos que vão contribuir para o crescimento da empresa. Mas como é que você pode amenizar o impacto do que está acontecendo fora para garantir que existe um bom convívio, uma boa relação, uma boa produtividade dentro também? Eu queria trazer aqui um tema, eu sou muito fã do trabalho do Aleus, e depois no final ele vai deixar as redes sociais dele, mas uma vez eu estava lendo nos posts, acho que foi um stories que você fez, que falava sobre síndrome do impostor. Esse é um tema que é recorrente, eu acho que é pouco falado ainda. Como que você vê, como você tem trabalhado também a gestão para isso? Legal. Sabe que existem 2 pontos, né? Eu não falo tanto do outro, porque eu acho que a outra síndrome, na verdade, que é a oposta do síndrome de impostor, é de Dunning-Kruger. Qual é a diferença, né? O síndrome de impostor, você é alguém que tem experiência, que você tem execuções, aprendizados, você passou por diversas coisas que te enaltecem, que te geraram experiência e conhecimento, mas você não acredita no seu potencial aprendido a partir dessas experiências. Então você acha que você está enganando as pessoas, você acha que você está se enganando, você acha que você não tem o conhecimento, a experiência que você aplica, ou que você está divulgando, ou que as pessoas te buscam por. O oposto é bizarro, mas o oposto é o seguinte: você não fez nada, assim, não aprendeu nada, você leu, o que eu brinco, né? Você leu o título, nunca a matéria, e tirou suas próprias conclusões daquilo, e a partir daquilo você acha que é o cara mais incrível sobre o tema, mais expert e referência naquilo. Então tem uma oposição entre os dois. Mas falando da síndrome de impostor, eu vivi com isso por muito tempo. Cara, e eu vivi isso, tô falando assim, até 6 anos atrás, dos 16 empreendendo e fazendo diversas coisas, 6 anos atrás, eu já tinha vendido as 3 startups. Uma delas eu vendi nos Estados Unidos. Para uma mega empresa, um mega investidor, vendi por uma boa grana. E mesmo assim eu falava assim, por que as pessoas estão pagando para ouvir eu falar sobre... Por que o empreendedor está me pagando para eu ensinar, ajudar eles a construir a própria startup? Eu ficava muito nisso. Até o ponto que eu entendi que a melhor forma de eu garantir que eu reconheça minhas próprias habilidades é fazendo com que o Alê de hoje ele avise o Alê do futuro sobre essas coisas. Como é que eu faço isso? É aquilo que eu falei, escrevo. Então, realmente, eu tenho um caderno de todas as coisas que eu vou escrevendo, coisas que eu aprendi. Não vou transcrevendo o meu aprendizado, mas a forma como eu encaro e eu aprendo aquilo, como é que aconteceu aquilo. Cara, ao ponto de que, assim, o meu convite para vir aqui tá lá no caderno. Fala assim, você foi convidado para o podcast
da Factorial assim, 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 tal, ó, putz, por esse tema que você tem essa experiência. Tal. Não tô desabafando ali, mas eu tô garantindo que na minha prática, a futuro, eu consiga voltar e olhar para aquilo. Isso resolve muito mais. Por quê? O que é, no final, a síndrome de um impostor? É uma ansiedade sobre algo que você não validou para você mesmo, que todos os outros validaram ao seu redor, reconhecem, mas que você ainda não tomou um tempo de olhar o impacto que aquilo que você fez, que você aprendeu, que você viveu, aquilo que gerou. Como é que você toma esses impactos? Escreve. E para liderança nova, eu acho que também tem a questão do ruído, né? Porque quando você é promovido acho que é comum em todo lugar. Então você é promovido para primeira vez gestor, e aí você tem sempre aquele colega que também queria a vaga e não foi, não estava qualificado, e aí começa, mas fulano foi promovido porque ele tem mais afinidade, porque fez isso. Isso também mina a pessoa. Demais. Porque ela fica pensando, realmente, eu tô aqui, mas será que foi por isso? Eu acho que é horrível, porque você começa já crescendo na sua carreira, você está sendo promovido, você está ganhando, mas você vai ficar sempre aquela ferida da primeira promoção, quando você realmente duvidou porque duvidaram, né? Que acho que é aí que você vai ganhando maturidade. Nesse sentido, mudando um pouco da mentoria para gestor e a mentoria para founder, o que muda? O que os founders buscam hoje quando eles vão pedir mentoria? Legal. Quando a gente está olhando mais para founder do que o gestor, é muito mais exatamente esse ponto da coragem. Existe uma falta de... Porque você está cuidando de uma coisa que, naquele momento, é tua base. Naquele momento, se você está realmente empreendendo com a força de ter dedicado, tá full time naquilo, você tem um receio, você tem um medo, é inevitável. Se aquilo der ruim, se quebrar, se não der certo, o que você faz? Para onde você volta? Qual direção você toma? Então tem sempre assim, a coragem, e eu admiro muito, de ir lá, tomar o risco, empreender, realmente dar a cara a tapa, né? E ir em frente. E não é só uma vez que você vai dar a cara a tapa, até o meio-dia você já tomou 100 tapas, mas e se não der certo a 1 da tarde? Até o meio-dia eu tomei o 100, a 1 da tarde eu quebrei. Tem muito esse comportamento. Então, com o founder, eu olho primeiro, ainda mais se for um first time founder, aquele cara que é a primeira vez que ele está empreendendo. Todas as práticas comuns que ele precisa aprender, e aí é a parte técnica. Então, cara, rituais de gestão, estruturas mínimas, playbooks, como é que ele vai usar até ferramentas ali que são fundamentais para ele construir. E aí eu trago muito do passo a passo de muita coisa que eu vivi. Mas do outro lado, é muito como é que você não baixa a cabeça para algumas coisas. Você encara realmente de frente. Como é que você vai criar essa coragem? Como é que você não vai achar que você está enganando alguém como síndrome do impostor e aquilo vai te impactar? Como é que você não vai ficar olhando pro e se eu não der certo? E se eu tiver que fazer isso daqui para minimizar? Você olha mais pro o que eu tenho e como é que eu posso multiplicar. Então é muito mais o comportamento do impacto dele para a empresa. Para o gestor é o contrário, né? É da empresa para ele. Então como é que a empresa agrega ali nele? Como é que ele recebe essas coisas? Como é que ele se desenvolve ali baseado na rotina do negócio que ele está? O founder é muito mais como é que ele faz o business na fase que está encaminhar para a rotina que ele quer. Porque o founder ele não quer. Ele é o cara que vai trabalhar 16, 18 horas por dia se precisar. Faz tudo. No começo você faz tudo. E aí, então, como é que você adapta o negócio para isso? Não para a sua rotina pessoal, mas você criou. Sem contar em segurança, né? Porque geralmente é early stage, bootstrap, então o cara tá investindo na própria grana, e aí você tá lá, cara, eu sou responsável, eu preciso crescer a equipe, porque eu preciso de ajuda, eu tô 16, 18 horas aqui enlouquecido, eu vou crescer e eu vou investir, mas aí você começa a ter uma responsabilidade também, além dessa, né? Do negócio, do business mesmo. Sim. E você tem aquela questão, né? O gestor, de modo geral, se não der certo, ainda mais que a gente vai falando ali, um mentorado meu que é gestor, que ele tá numa posição grande ali, numa boa cadeira na empresa, mas pode ser uma big corp, uma multinacional, o que for, as ações dele impactam o negócio? Sim, mas não necessariamente vão impactar toda a família dele, a empresa inteira, company wide, de ponta a ponta. O do founder, sim. Ele tem uma responsabilidade gigantesca com tudo. E a gigantesca pode ser com as 2 pessoas só que trabalham ali com ele naquele momento. O time é ele que faz tudo e outras 2 que fazem tudo e meio. E muitas vezes ele não tá tirando nada, né? Ele tá Exatamente. Pagando, obviamente, porque ele tem ali uma responsabilidade, mas ele mesmo não tá tirando nada. E como conselheiro,
Você acha que as empresas hoje estão criando forçadamente por conta de AI, por conta, depois da pandemia, eu acho que acelerou bastante tecnologia, as empresas estão realmente focadas em inovação ou ainda é um discurso ou ainda são conservadoras demais para investir? Porque a gente fala de inovação, a inovação não é só ter uma ideia, precisa de investimento. Como que você tem visto as empresas se preparando para a inovação? Estão sendo forçadas ou algo genuíno? Não, isso sim é marketing. Tem muita coisa de marketing em volta disso. As pessoas ainda acham que inovação é reinventar a roda. Cadeira, eu já sentei em 3 cadeiras de conselho de inovação, exatamente na cadeira de estratégia de inovação, e a pressão que vinha era: a gente precisa criar alguma coisa revolucionária nova, algum produto. Eu cheguei ao ponto, em uma das cadeiras, de falar assim: eu quero ser a nova Meta na minha área, o novo Facebook na minha área. Cara, você não precisa disso, né? Não é essa o grande desafio de você inovar. Às vezes inovar é só você mapear um processo bem mapeado, de ponta a ponta, conseguir olhar bem criticamente para ele, e ali dentro você fala assim: nossa, se eu desviar isso daqui para cá e começar a fazer assim, eu estou inovando. Acabou. É simples. Inovação é uma coisa simples. Mas, por tese, por expectativa, disso de décadas e décadas atrás, que vem sempre se alastrando e se... cara, quase que se arrastando, porque é isso, é arrastado. É a necessidade de realmente inventar alguma coisa revolucionária, de ser o próximo Steve Jobs, de, sabe, ter essa pressão. É quase egóica, né? Exatamente. Você quer algo gigantesco, você quer algo com uma maestria, um reconhecimento, um impacto muito grande. Mas o impacto pode ser grande, mas ele pode ser feito pequeno, alguma coisa ali, que no médio e longo prazo ele seja um impacto gigante numa operação de uma indústria, por exemplo. E tem a inovação acidental, que eu gosto muito, que é quando a empresa ela não está, de repente, ali nessa busca enlouquecida para fazer algo gigantesco, mas ela permissiona que os seus colaboradores possam brincar. A gente vê vários cases de rede social, que aí era o estagiário que criou um vídeo, aquilo viralizou e aumentou as vendas. Então, assim, às vezes a inovação também está no permissionamento que você não dá. Exatamente. Quer dizer, você tem o talento, mas você não confia. Então, assim, o talento tem que seguir exatamente o que saiu aqui dessa reunião. Sim. E às vezes não. Então, como que a gente incentiva esse talento também é super importante. Exato. Às vezes você garantir que seu time inove é só você não fazer nada. Né? É só você não falar assim: vocês têm que inovar, vocês precisam trazer uma ideia, vocês precisam mudar, vocês precisam criar alguma coisa nova. Não, é só deixar eles livres. Não faça nada. E aí é isso. A gente precisa produzir uma nova campanha, precisa melhorar nossas redes sociais, criar algumas coisas. Não temos conta no TikTok e alguém precisa começar a fazer lá. Vê alguém aí, quem quer? Não é nem você vai começar a fazer. Quem tá afim de tocar o TikTok aqui? Eu tô. Beleza, toca aí. O que eu vou fazer assim? Pense e me traz. Não é, faz isso, tem que ser assim, assim. Porque às vezes você só precisa deixar. Entende? Não é encostar, não é largar. Acho que e aí seu papel, se você quer ter alguma responsabilidade, eu acho que o seu papel, ele entra muito na contratação, né? Contrata o perfil. Então a gente tá falando de um perfil hoje mais jovem, que é super conectado, que fica no TikTok. Perfeito. Cara, dá oportunidade para ele. Ou seja criativo, você vai estar aqui um espaço seguro para você ser criativo. Então, assim, coloca na caixinha qual que é a sua responsabilidade sem querer interferir e ser super microgerenciando toda a operação, né? Ale, a gente tá caminhando pro final e aí a gente sempre tem a parte do RH desumano mesmo, que é onde as pessoas compartilham aí situações desumanas. E aí uma tá bem inovação, que é: a empresa pedia inovação, mas marcava tantas reuniões que eu não tinha nem tempo de pensar. A real é que ninguém quer ouvir. Querem que a gente concorde, sorria e bata a meta. Você sabe que eu vi um meme muito bom de tempos atrás, que era cartoonzinho, desenho, mas era exatamente isso. De uma reunião enorme, um monte de gente sentada na reunião e o chefe, não era líder, obviamente, o chefe ali pedindo inovação, falando de um monte de coisa que tinha e mostrando gráficos e essas coisas e tal. E não, isso daqui não, isso não funciona, tal. E o tempo todo eram só reuniões e sempre negativa, nunca nada era testado, nunca nada era permitido e era sempre: não, isso não vai funcionar. Mas com base em quê? Não, isso não vai funcionar. E é isso que eu acabei de dizer, só deixa. Fala assim: preciso de uma inovação, preciso disso, eu quero uma coisa nova. Pensa aí e traz. Deixa as pessoas pensarem. Agora, ficar atolando com um monte de reunião, ficar cobrando que dentro dessas reuniões se apresente um monte de coisas, fala: não vai dar, isso, aquilo, e tem que focar no que a gente está querendo. Então você não está querendo inovação, você está querendo uma desculpa para proteger
a sua falha futura. Porque lá na frente, quando o que você faz, que é mais do mesmo, não der certo, você como chefe, né, chefiando tudo aquilo, uma hora vai quebrar aquele negócio se você continuar fazendo mais do mesmo. E aí, o que ele vai? O chefe ele vai lá e faz. Ele volta num discurso que ele vai falar assim, eu avisei que a gente tinha que inovar, vocês não me ouviram. E eu acho sensacional. Eu pratico aqui com os meus diretos, né? Então, eu sempre falo, eu quero chegar a esse resultado. Eu entendo superficialmente de cada área, porque você é o especialista, então você é o gestor, eu confio em você. Então, assim, o que você vai fazer para chegar a esse resultado? Vai lá, inova, brinca, erra. E eu acho isso fenomenal em startup. Eu acho que para quem está assistindo e está em dúvida se vai para corporate, startup, a gente já falou isso em outro episódio, mas eu acho fenomenal porque a startup, aqui, por exemplo, na Factorial, eu lembro quando a gente começou na Espanha, quando eu estava em Barcelona, a gente era um grupo de 60 pessoas. E aí, em 5 anos, a gente foi para 1.400, viramos unicórnio, com investimento, a empresa cresceu gigantescamente. E aí, a gente pegou e sempre falou, aqui só fica quem erra. Porque se você não tá errando, você não tá tentando nada novo. Então, assim, se você errou, você vai aprender e a gente tem uma velocidade diferente de startup, então é legal, você tem esse ambiente seguro, mas não é todo o perfil, né? Não é todo o perfil que tá para isso. A gente também tem uma outra aqui que é, me cobravam protagonismo, mas nunca davam suporte. Um dia eu falei isso numa one-on-one e eu vi, você precisa aprender a se virar. Foi o começo do fim. Tá, vou ser desumano, tá? Você pede uma coisa e aí te dão essa coisa que é se vira. Porque o protagonista, ele tem que se virar. Então, assim, se vira. Então, se eu tô pedindo, eu tenho que entender o que efetivamente eu tô pedindo, o que eu vou receber. Porque se eu quero estar à frente de alguma coisa, quem está à frente de alguma coisa, se vira. Seja um polvo com 8 mãos e vai fazer 8 coisas ao mesmo tempo e você tem que dar um jeito. Você não queria aquilo? Né? Então, assim, existe o lado, obviamente, da empresa, minimamente, dar alguma estrutura, não é a solução, não é resolver o problema, mas eu quero isso daqui porque eu quero assumir isso daqui. E aí isso daqui sei lá, eu quero criar um podcast para a empresa porque ainda não existe. Eu precisava de um microfone, 2 microfones profissionais. Não tem, se vira. Aí também não dá, né? Então, assim, mas minimamente as pessoas hoje, elas pedem muitas coisas, elas querem muitas coisas, mas elas não entendem tudo que vem no que ela está pedindo. Porque ela nunca parou para analisar qual é o contexto, qual é a complementariedade integral daquilo que ela está pedindo. Porque ser líder é muito bom, tem um monte de gente que quer crescer, quer ser promovido e tal. Mas você não quer trabalhar até depois das 8 horas da noite, ou você não quer ter que ficar respondendo mensagem no WhatsApp de um diretor da empresa no final de semana, ou você quer ainda, e isso até parece banal, mas assim, você quer ainda estar curtindo com todo mundo que você curtia antes, que era o mesmo grupo da empresa. Só que todo mundo ainda está no cargo que estava e hoje você ou lidera esse pessoal, não tem como. E eu acho que aí é a hora também da pessoa rever. Eu falei isso também antes, mas porque quando você está numa posição que você gosta, você faz uma coisa que você gosta, você não está pensando no horário. Você está vivendo aquilo, porque é paixão, você está ali, nossa, eu estou aprendendo isso, eu estou fazendo. Então, quando você pede protagonismo e aí você não tem você tem a oportunidade, que é o se vira, é também uma oportunidade. Sim, total. Mas você também está ali esperando, é a hora de se questionar. Será que eu estou fazendo o que eu gosto? Será que essa é a situação correta, né? Você sabe que o pessoal fala muito quando é essa coisa de você tem que fazer um sacrifício, a gente se sacrifica, ou o founder, tem muitos que falam assim, não, porque agora, no momento que eu estou fundando um negócio, ou alguém que acabou de ser promovido a líder, ele tem que ficar até mais tarde, fazer diversas outras coisas, fala assim, tem sacrifícios que precisam ser feitos. Eu falo, você gosta? Você está fazendo? Era um processo minimamente, não precisa ser onde você quer chegar, mas é parte do caminho que você quer chegar? Então não é sacrifício, é integridade. Aquilo ali não é sacrifício. Sacrifício é dolo. Sacrifício você é obrigado. Sacrifício é uma coisa que você está sendo imposto. Mas se é você que decidiu, ou se você entende que é parte de um caminho, e aí você tem que saber bem o caminho, mas para chegar num ponto, então não é sacrifício, é integridade. Eu falo assim, eu vou ficar varar à noite, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, porque é parte de onde eu quero chegar, não é sacrifício. Mas sabe que aí eu acho que é interessantíssimo o que você falou, porque o que eu percebo é que a maioria das pessoas nem sabe onde elas querem chegar. Não. E elas estão ali cumprindo. Por isso que eu falo, você precisa saber. Porque senão é sacrifício mesmo, você não faz ideia do que você está fazendo, aí você vai encarar como sacrifício. E eu acho que a gente está passando por uma revolução tecnológica
jamais vista com a IA. Sim. E a IA, se você não despertar agora, ela vai fazer isso por você, porque ela vai operacionalizar. Se você é um robozinho que faz aquilo todo dia, Perfeito. tá uma coisa processual, seu emprego vai sumir. E aí a gente já falou também anteriormente, mas surgem aí novas oportunidades. O que que você quer? Agora é hora de você saber o que que você quer, para onde você vai correr, né? O que que vai te dar prazer, porque ninguém quer mais. A gente está mudando a consciência e como a gente vê trabalho. A gente não quer ir para cá trabalhar, ir para o escritório ou se conectar desde casa para fazer algo que a gente não gosta. A gente quer que seja proveitoso. Então, assim, se não tem propósito, tá na hora de você repensar e não terceirizar para a empresa. Assim. O que a empresa tem a ver se eu não me encontro? Perfeito. Eu vou ficar pulando. Exatamente. A situação não vai resolver, eu vou ficar Exatamente. pulando. Eu pego como exemplo isso que você falou da IA, assim, o braçal tem máquina e alguns ainda não substituem. Mas se você presta um serviço que ele é recorrente no que você está fazendo, ou seja, todo dia você está fazendo a mesma coisa, e aí o exemplo que eu dou é um SDR. O SDR está todo dia qualificando o lead que cai ali. Hoje, você tem uma porrada de agente de IA que faz o papel de SDR. E aí o que você falou, você vai ficar pulando. O que acontece com um cara que não percebe, o SDR que não percebe, que ele já foi substituído por um IA, ele só não foi ainda na empresa que ele trabalha, a cadeira, o emprego dele naquela empresa. Em algum momento, aquela empresa vai entender que é muito mais barato e que aquela IA, enquanto ele, SDR, vai atender um lead por vez, a IA está atendendo 15, 20, 50. E aí, o que ele faz? Ele não olha para outras coisas que ele tem em torno e que ele pode se desenvolver naquilo. Ele vai para outra empresa para ser SDR. Aí a IA está vindo. Entendeu? Aí ele vai chegar na empresa que ele pulou. Aí ele vai pular para outra. Até tá numa empresa que vai quebrar porque é tradicional, porque não quis colocar IA. E ele fala, não, aqui eles caras não gostam, aqui eu tô feito. Tá, até a empresa, a IA inteira e todos os concorrentes dela comerem ela porque ela não conseguiu se adaptar à realidade. E você vai junto. E sabe que eu acho que o maior impacto positivo, quando a gente fala fora de IA, e a IA vai apoiar muito e vai ser positivo porque ela vai solucionar problemas técnicos e vai conseguir trazer respostas muito rápido, já está acontecendo, mas eu acho que onde as empresas vão aproveitar o potencial humano é na parte do cliente. Como é que eu cuido do cliente? Porque assim, por mais que a gente se eu entro ali em contato que eu quero receber um problema e a IA me solucionar em tempo recorde, maravilhoso, eu estou feliz. Mas construir uma relação... A experiência. Construir a experiência. Então, assim, quem está na posição de CX, quem está na posição de apoio ao cliente, é a hora de fazer diferente. Sim. Porque, assim, o que hoje, principalmente depois da pandemia, eu percebo muito isso. Se eu faço uma reunião online com o cliente, a gente pode até criar um vínculo ali. Mas se eu sair e vou almoçar com ele, é outro. É outro. Então, a gente não pode distanciar socialmente. Sim. Ale, caminhando para o final, eu vou pedir para você assinar nossa folha de ponto desumana. Opa, então, porque a gente a Factorial é uma solução completa para RH e a gente ainda vê que 90% das empresas ainda estão assinando a folha de ponto em papel, trabalhando com Excel. Genial. Então, eu vou convidar você a participar desse momento desumano aqui, beleza, te ajudar. Obrigado. Ponto batido. Ponto batido e registrado. Também tenho aqui uma lembrancinha, um agradecimento pela sua participação. E eu queria que você... eu queria que você deixasse seus contatos, como que a pessoa te encontra, como que você pode impactar aí positivamente na trajetória dela. Cara, hoje, meu principal canal, onde eu tô ali, eu tenho uma pessoa que me ajuda, mas que eu tô 100% rápido, eu respondo, é meu Insta, que é Ale Neto, o Neto com 2 T's. Então ali é bate-pronto, onde eu tô me obrigando ali a produzir mais coisas, né? Você trouxe alguns pontos de coisas que eu publiquei ali. Então meu principal canal hoje, tanto de conteúdo quanto de comunicação com todo mundo, é o meu Instagram mesmo. Ale Neto, tudo junto, e o Neto com 2 T's. Gente, sigam muito, Ale é um talento. Eu sou fã do trabalho, já sigo há muitos anos. E não esqueçam de votar no prêmio Top of Mind. E curtem, comentem e compartilhem esse vídeo e sigam aí ligados para mais conteúdo.